A voz no porão. Era uma noite fria e silenciosa quando Clara chegou à casa que herdara de sua tia-avó, Dona Beatriz. Situada em uma pequena cidade do interior, a casa era uma construção antiga, com paredes de madeira escurecida pelo tempo e um telhado que parecia render a cada brisa. Para Clara, aquilo era um refúgio, um lugar onde ela poderia se recuperar do ritmo frenético da cidade grande. Mas o que ela não sabia é que a casa escondia segredos que mudariam sua vida para sempre. Assim que entrou, Clara foi tomada por uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. O ar ali dentro era denso, carregado de uma energia que ela não conseguia explicar. Apesar disso, tentou ignorar a inquietação inicial, concentrando-se em organizar seus pertences e explorar o lugar que agora chamaria de lar. O primeiro andar era composto por uma sala ampla, uma cozinha antiga e um corredor que levava a 2 quartos. Mas foi ao encontrar a porta do porão que Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. A porta estava trancada, e ao tentar girar a chave enferrujada que encontrara em uma gaveta, ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo de lá de dentro. Algo que parecia um murmúrio. Deve ser o vento, pensou, tentando afastar os pensamentos desconfortáveis. Clara era cética por natureza e não acreditava em nada sobrenatural. Com uma lanterna em mãos, decidiu descer as escadas do porão para investigar. O lugar era um labirinto de sombras e poeira. As paredes estavam cobertas por prateleiras repletas de objetos antigos, incluindo livros, fotografias e caixas lacradas. Foi ao abrir uma dessas caixas que ela encontrou algo peculiar, um caderno de capa de couro, envelhecido e com as bordas desgastadas. Ao folheá-lo, percebeu que se tratava de um diário, escrito pela própria tia-avó. As primeiras páginas eram repletas de descrições do cotidiano, mas conforme Clara lia, o tom dos textos mudava. Dona Beatriz mencionava ouvir vozes no porão, chamando seu nome. Escrevia sobre sensações estranhas e sonhos perturbadores com figuras sem rosto. Naquela noite, Clara tentou dormir, mas o som retornou. Um murmúrio baixo e rítmico que parecia vir diretamente do porão. O som a deixou acordada até o amanhecer. Pela manhã, decidida a entender o que estava acontecendo, ela levou o diário a um historiador local, Sr. Antônio, que conhecia a família há gerações. Ele explicou que a casa tinha uma história trágica. Dona Beatriz havia perdido o marido de forma misteriosa. Ele desapareceu sem deixar rastros e, depois disso, ela se tornou reclusa. Muitos acreditavam que ela sabia mais do que dizia, mas nunca revelou nada. Clara ficou intrigada e decidiu voltar à casa para buscar mais respostas. Durante a tarde, ela voltou ao porão. Desta vez, levou uma câmera e um gravador de áudio. Ao posicionar os equipamentos, algo aconteceu. A lanterna falhou, e o ambiente ficou completamente escuro. No meio da penumbra, Clara ouviu claramente: "Ajude-me." A voz era feminina, fraca, mas carregada de desespero. O medo tomou conta, e ela saiu correndo. De volta ao historiador, Clara pediu ajuda para decifrar mais do diário. Eles encontraram uma entrada que mencionava um ritual realizado pelo marido de Beatriz. Ele era obcecado por misticismo e acreditava que o porão era um ponto de energia sobrenatural. O diário relatava que ele pretendia invocar algo, mas acabou selando a si mesmo e sua essência naquele espaço. Com essas informações, Clara percebeu que precisava confrontar o que estava no porão. Munida de velas, sal e algumas orações que encontraram online, desceu novamente. O ambiente estava mais pesado do que nunca, e a voz continuava chamando, agora mais clara: "Clara, liberte-me." No centro do porão, ela encontrou um símbolo gravado no chão, encoberto por poeira e entulho. Decidiu limpar a área, revelando um círculo com inscrições estranhas. Ao tocar o símbolo, sentiu uma corrente fria atravessar seu corpo, e imagens de outra época invadiram sua mente. Ela viu Dona Beatriz e seu marido discutindo acaloradamente. Ele insistia que o ritual traria prosperidade à família, enquanto Beatriz implorava para que ele parasse. Clara então percebeu que a voz não era de Beatriz, mas do espírito do marido dela, preso ali por suas próprias ações. Seguindo seu instinto, Clara derramou sal sobre o círculo e recitou uma oração que encontrara no diário. O ambiente ficou turbulento, como se um vento forte percorresse o porão, mas então tudo ficou em silêncio. Quando subiu as escadas, Clara percebeu que a atmosfera da casa estava diferente. O ar parecia mais leve,
e a sensação de estar sendo observada havia desaparecido. Nos dias seguintes, os sons cessaram, e Clara conseguiu finalmente se sentir em paz. Porém, enquanto organizava os livros antigos do porão para doação, encontrou um bilhete entre as páginas de um deles. Era de Beatriz e dizia: para quem herdar esta casa, lembre-se, alguns segredos devem permanecer enterrados. Clara sentiu um calafrio, mas decidiu ignorar o aviso, acreditando que havia encerrado aquele capítulo. Naquela mesma noite, Clara foi despertada por algo mais intenso. Desta vez, não era apenas o som de passos. Uma batida forte ecoou do porão, seguida por um grito abafado. Tremendo, ela pegou a lanterna e decidiu descer uma última vez, determinada a acabar com aquilo de uma vez por todas. Ao abrir a porta do porão, encontrou o círculo de sal desfeito, como se algo houvesse atravessado o limite. A energia ali dentro era sufocante. No centro do símbolo, uma figura humanoide se formava, nebulosa e inquietante. Era o espírito do marido de Beatriz, mas algo mais parecia acompanhá-lo. Clara recuou, mas ouviu a voz da tia-avó ecoando em sua mente. É hora de terminar o que começamos. Reunindo coragem, Clara ergueu a lanterna e recitou novamente a oração, mas desta vez sentiu a presença de Beatriz ao seu lado, como um guia. As sombras do porão começaram a se dissipar enquanto Clara gritava as palavras finais. Uma luz intensa preencheu o espaço, e tudo voltou ao silêncio. Quando Clara abriu os olhos, o porão estava vazio. O símbolo desaparecera, e a atmosfera da casa finalmente parecia completamente em paz. Clara subiu as escadas com a certeza de que, desta vez, o passado havia sido enterrado para sempre. Ela trancou a porta do porão, jogou a chave fora e decidiu seguir em frente, sabendo que algumas histórias realmente não precisam ser reabertas.